do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importando a mídia nem o horário que você nos assiste, é sempre bom salientar que você é um arauto de Deus que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Esse ministério que foi exercido por Cristo quando aqui encarnado junto conosco. Estamos trabalhando na sala de juvenis, com a faixa etária prevista a 15 e 17 anos de idade, essa fase onde o jovem é extremamente seduzido e assediado pelas imagens, pelas vocações, pelos desejos do mundo. E nós estamos aqui junto com você, com a Assembleia de Deus de Criciúma, com a ITEC, com o Departamento de Escola Bíblica Dominical e, é lógico, com a ADC Educacional, investindo em conhecimento para que você possa enfrentar com galhardia, sabedoria, todas essas setas que o maligno jogam para o jovem. Você é, então, comigo, com o nosso programa, com o nosso ADC Educacional, um arauto, você é um influenciador e um influenciador da palavra de Deus. Dito isso, vamos direto ao tema da nossa lição, o trimestre que fala o tema geral, conhecendo os fundamentos da fé nas epístolas cristãs, ou nas epístolas gerais, desculpa. E nós já sabemos, falamos sempre, que no título da lição você já começa a diversão, a brincadeira, o aprendizado, a aventura do conhecimento. E o fundamento da nossa fé, o fundamento da fé cristã é exatamente o que nessas epístolas gerais, ditas gerais, que são aquelas que não tinham um destinatário específico, e que no final hoje todas se tornam gerais. As epístolas paulinas são todas hoje de grande abrangência e todo mundo pode ser influenciado por ela. Mas naquela época as gerais era aquela que não tinha um destinatário bem específico. E o fundamento dessa fé ensinada nessas epístolas é basicamente o amor a Cristo Jesus, é a fé, é a ação, é o movimento de obedecer com sabedoria os ditames contidos no nosso manual sagrado, que é a Bíblia. O título geral da nossa lição, o específico, uma arma poderosamente mortal. Essa lição de número 6 está prevista para ser exibida no dia 6 de agosto. Observe que já chegamos à metade do terceiro trimestre. Avança-se para que nós cheguemos ao final do ano. E, quiçá, até lá, haja o arrebatamento para que eu e você possamos juntos ser assuntos aos céus. Uma arma poderosamente mortal. Aqui, amado, o título você já pode começar a falar o que nós vamos entender da lição de hoje. Porque quando nós estudamos o título da lição, nós já estamos avançando dentro do seu conteúdo, do seu contexto geral. Porque o título representa, resumidamente, aquilo que nós vamos estudar. E uma arma poderosamente mortal, nós vamos entender na lição de hoje, nós vamos falar sobre a palavra, sobre a língua, sobre a capacidade, sobre o dom que o homem tem de se comunicar através do som e da construção de palavras. Da ideia formatada e expressada através do pensamento e expressada através da sua palavra, da sua própria voz. E eu diria aqui no título já que é uma arma poderosamente mortal, mas é uma arma que ela tanto mata quanto salva. Nós já vamos entender que a palavra ela é algo de impressionante poder. Como diz o título, ela tem a capacidade, é poderosamente mortal, mas ela é poderosamente salvadora também. Porque a tua ação, o que tu fala, é o que teu coração sente. Então, quando você começa a dominar os teus pensamentos, você começa a doutrinar a tua língua. Vamos entender sobre isso a partir desse momento, quando nós começamos já falando e discutindo com você sobre a leitura bíblica em casa. Essa leitura que nós achamos fundamental que seja trabalhada. Eu sempre gosto de alertar para você, meu caro professor, que são temas que estão inserida dentro do contexto da lição. São temas que nos mostram panorâmica e uma panorâmica muito generosa de tudo que discutiremos sobre hoje. E, muito comumente, nós não falamos nada sobre essa leitura bíblica, não falamos nada sobre o texto bíblico e não falamos nada sobre a leitura bíblica em classe. Vamos direto ao que o nosso autor comenta. E esquecemos de ver que tudo que o nosso autor comenta está inserido nesse contexto, que nós podemos colocar como uma grande introdução. Essas leituras bíblicas, quando você debate e entende sobre ela, você percebe que é tudo que está sendo discutido na lição. Você avança de uma forma muito poderosa sobre o conteúdo da lição. Então, não despreze esses ensinamentos contidos nas primeiras páginas da nossa lição.
Vamos direto então à leitura bíblica. Na segunda-feira, o nosso autor sugere Atos 7 e versículo 22. Ele fala do poder que Moisés tinha em suas palavras. Moisés era realmente um homem poderoso. Por quê? Porque ele tinha um grande conhecimento. E nós podemos imaginar que o grande conhecimento de Moisés era só na cultura egípcia, mas é lê do engano. Porque Moisés foi educado no Egito, dentro da cultura egípcia, mas principalmente na cultura hebraica. Porque quem cuidou de Moisés, quem orientou Moisés, quem deu a educação básica principal a Moisés, que é ali onde se insere os valores no cidadão, foi a sua mãe. E a sua mãe era hebreia. A sua mãe tinha todo o conhecimento de Deus. Todo o conhecimento que eu digo limitado ao ser humano. Ela era uma serva de Deus. Então a gente vai dizer, Moisés foi ensinado dentro da cultura egípcia? Sim, ele aprendeu sobre a cultura egípcia. No entanto, ele tinha também essa influência, tanto que na hora da tomada da decisão de Moisés, ele optou por quê? Por agradar ao nosso Deus, ele optou por obedecer a Deus, ele optou por defender aquele judeu que estava sendo agredido e a partir dali a história dele mudou. Então, Moisés foi instruído na cultura egípcia, sim, mas ele também aprendeu sobre a cultura hebraica, ele aprendeu sobre o relacionamento com Deus. E ele tinha uma capacidade, uma eloquência, um poder de fala muito, muito intenso, a nível de raciocínio. Nós sabemos que ele tinha dificuldade de se expressar. É tanto que Deus colocou seu irmão Arão para ser seu porta-voz. Então, a palavra que ele tinha não era apenas som, mas o entendimento do que ele falava. Atos 12, versículo 22. Herodes era poderoso em palavras. E aqui, amado, você veja, ao contrário de Moisés, que também era poderoso em palavras, Moisés usava, depois de sair do Egito, palavras que falavam de Deus. Já Herodes, ele usava palavras que ele endeusava a si próprio, ele endeusava os deuses romanos e desprezava, não falava do nosso Deus. É tanto que nessa passagem ali, Herodes, ele vai e fala de uma forma poderosa, ou seja, de uma forma influente, de uma forma eloquente, influencia o povo, mas desagrada a Deus, porque ele nem sequer deu glória a Deus. E o que é que acontece ali? Uma semana depois, Herodes morre e é consumido pelos vermes. Veja que coisa interessante. As duas mensagens falam do poder da palavra, só que Moisés é uma palavra positiva e Herodes uma palavra negativa. Explica isso para o teu jovem, para ele não pensar que Herodes era um exemplo de uma pessoa que tinha o poder de falar coisas boas. Aí mostra exatamente o contexto da nossa lição. Uma arma poderosamente mortal. Homem que é salvo e ajuda a salvar pela palavra, e um homem que morreu porque não soube usar a palavra em favor de Deus, em submissão aos ditames que constam no nosso relacionamento com Deus. Salmo 57, versículo 4. Homens cujas línguas são espadas afiadas. Quando você vai ler o texto ali, você vê que são homens ávidos de devorar, ávidos de destruir, ávidos de influenciar, mas influenciar negativamente. De novo, essas línguas aí, como palavra afiada, é uma palavra negativa, quando você vai estudar os textos, porque a palavra ela tem que ser afiada, principalmente quando for positiva. A palavra de Deus ela tem que ser afiada, ou seja, cortar com eficiência. Não é cortar no sentido de destruir, mas cortar no sentido de influenciar para que o mal seja extirpado da vida e do coração daquele que ouve a palavra de Deus. E nessa passagem aí, de novo, está falando de homens que usam a língua para falar coisas torpes, coisas que devoram, que destruem o homem. Atos 14, versículo 12, um grande ensinador. Ali ele vai falar de Barnabé e de Paulo, né? Que esse sim também usava a palavra com uma forma poderosa, de uma forma afiada, mas para o bem. Nós costumamos dizer que a palavra é afiada quando ela destrói, mas quando ela constrói, ela é afiada, porque ela tem que destruir o mal para construir. Entendeu? A ideia, ela é afiada porque ela tira, ela decepa a maldade e fala coisas boas. E aqui fala de Paulo e Barnabé, dois influenciadores cristãos que realmente tiveram seu papel importante dentro da história do cristianismo. Atos 18, versículo 24. Um grande pregador. Fala de novo de um outro personagem importante dentro do cristianismo, que era Apolo. Uma pessoa que realmente usava a palavra, mas da forma correta que agrada a Deus, falando do nosso Deus, falando do nosso Jesus, o Cristo.
João capítulo 7, versículo 46, é o último versículo sugerido para sábado. O maior ensinador e pregador de todos os tempos. Aqui fala claramente de Jesus, o Cristo, que é realmente o grande, o maior de todos os pregadores, o maior de todos os ensinadores. Entendendo que a pregação por si só, quando ela é inspirada, quando ela é estudada, quando ela é orientada por Deus, pelo Espírito Santo, ela tem um papel de ensinar também. A pregação é um instrumento de ensino formidável. Cristo ensinava pregando, ou seja, falando das coisas de Deus e ensinando, mostrando, demonstrando como fazer para ser assunto aos céus, para adentrar no reino celestial, o seu reino. Seguindo em frente, vamos aos objetivos: conhecer o poder que existe nas palavras, seja para gerar força, ele dá o exemplo do cavalo lá na frente, e se gerar riquezas, ele dá um exemplo do navio, nós vamos ver isso lá no segundo tópico. Perceber que as palavras foram usadas pelo mal se transformam em força destrutiva. E aqui, claro, se ela for usada pelo bem, se tornam forças construtivas. É o que nós falamos no início da nossa lição, que tem o título Uma Arma Poderosamente Mortal. Ela pode tanto salvar quanto condenar. Ela pode tanto construir quanto destruir. E anunciar que as palavras são incontroláveis humanamente, mas o Senhor pode fazer mudanças. Isso quer dizer que se você se coloca na dependência de Cristo, Ele domina a tua língua e você conseguirá produzir através da tua fala, da tua palavra, coisas que agradem e que possam ajudar outras pessoas a se encontrarem com Cristo Jesus. E é por isso que estamos aqui, para que através da minha e da tua palavra, nós possamos influenciar jovens, e as jovens que possam vencer com galhardias as dificuldades que lhes são impostas pelo mundo secular. O texto bíblico nos fala assim: guarda a tua língua do mal, desculpa, e os teus lábios de falarem enganosamente. Olha que coisa fantástica. A própria Bíblia nos orienta, nos dá um alerta para que nós cuidemos, para que nós nos afastemos da maldade que a própria língua, que a própria palavra pode nos levar a cometer. Quando eu falo palavra, não é a palavra contida na Bíblia, mas a palavra que vem do coração do homem. Essa que pode destruir e essa que pode condenar. A palavra de Deus só constrói, ela nunca destrói. Então, que nós possamos guardar essa língua do mal. E como nós fazemos isso? Nós falamos já no nosso objetivo, nos guardando através do Espírito Santo de Deus, através de nossa dependência em Cristo Jesus, simplesmente obedecendo a Deus. Guardando a nossa língua significa que nós temos que também controlar o nosso pensamento. Você há de dizer: Reinaldo, a própria Bíblia diz que não se controla a língua, a própria Bíblia nos mostra que o homem é frágil, que o homem é mau e essas coisas todas. Eu te digo, mas a própria Bíblia nos mostra que nós temos que ser imitadores de Cristo. E em sendo imitadores não seremos iguais a Cristo, mas nos esforçaremos para tal. E em nos esforçando para sermos iguais a Cristo, certamente estaremos nos afastando de uma forma gradativa do caminho do mal. E assim nós começaremos a controlar nossa língua, pois viveremos no caminho do bem. Agora sim, vamos à leitura bíblica em classe. Como sempre, eu gosto de destacar, você deve ler na sua sala essa lição. A maior parte das escolas bíblicas leem, no entanto, não comentam. Então, você pode tirar pequenos comentários desse texto maravilhoso que o autor nos indicou, que o autor nos sugere. Eu, particularmente, destaquei aqui o versículo 6 de Tiago 3, que diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todos os nossos membros. E contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e inflama pelo inferno. A natureza é inflamada pelo inferno, desculpa. Então você veja o poder da língua que já é dito, já é ensinado aqui na Bíblia. Já é um alerta para que nós cuidemos da nossa língua, pois ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por quê? Porque através da tua empolgação, o próprio diabo que está ali do teu lado vai te induzindo a falar coisas que tu não deve, falar coisas que às vezes você não quer e falar coisas que muitas das situações são extremamente destrutivas para aqueles que ouvem. Quantas vezes você está vendo, fulano se afastou porque se magoou com a palavra de Beltrano, porque o pregador magoou a igreja porque ele falou tal coisa.
Então, a língua, ela tem esse poder realmente destruidor, como diz o título, mas ela tem também um poder construidor, como diz ali nos objetivos da lição. Um dos objetivos é você mostrar esse poder da língua. O versículo 9 diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Olha que loucura. Olha como ela é poderosamente destrutiva e construtiva, como diz ali nos nossos objetivos. Ela tanto abençoa como condena. E o versículo 13 vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E aqui muitas vezes nós vemos ensino errado. Aqui ele não está fazendo uma crítica a você reconhecer o teu talento, a reconhecer a tua capacidade. É fundamental, amados. Às vezes nós crentes temos aquela mania errada, no meu ponto de vista, de não se valorizar, de se dizer, olha, você fez uma boa pregação, aí a pessoa diz, o Espírito Santo, claro que o Espírito Santo está no negócio, mas você tem que ter a certeza de que você tem que fazer a sua parte, você tem que saber se você é um bom cantor, você tem que saber se você é um bom pregador, você tem que saber se você é um bom tocador de violão e outras coisas. Para quê? Para que você melhore naquilo que você é bom. Se você não souber que você é bom cantor, como é que você vai saber que você é mau tocador de violão? Então, saiba avaliar naquilo que você desempenha com eficiência para que você se torne eficaz. Entendendo que eficiente é aquilo que faz apenas o seu melhor. E o eficaz é que faz o seu melhor da melhor maneira possível. Então, quando você sabe se autoavaliar, saber se é bom ou ruim em alguma coisa, você vai melhorar naquilo que é ruim e vai melhorar naquilo que é bom. Por isso que ele diz, quem dentre vós é sábio e inteligente, ele faz a pergunta, mostre. Mostre como? Melhorando. Mostre como? Trabalhando. Mostre como? Falando coisas boas que se referem ao nosso Deus. Não significa que você vai se achar o melhor de todos, muito pelo contrário. Você vai se achar alguém que tem que melhorar a toda hora, a todo instante, a todo momento para agradar a Deus e se afastar cada vez do mal. Quanto mais você agrada a Deus, mais você se torna imitador de Cristo. E quanto mais você imita a Cristo, mais você se aproxima da santidade. Você há de dizer, Reinaldo, não seremos santos nunca, mas eu sou santo. Eu sou separado para Deus. Esse é o conceito de santidade. Ser santo significa se separar para Deus. E você, meu caro professor, é santo, e seu aluno é santo, são santos, eles podem ser santos. É se separar. Se separar significa você se colocar na posição de aprendiz, na posição de praticar a palavra de Deus. Dito isso, vamos sim agora falar um pouco do Conectando com Deus, que é a nossa introdução propriamente dita. Eu considero tudo que foi falado aqui parte da nossa introdução. Então, não se faz necessário que você leia, se faz necessário que você comente sobre o que vai ser discutido na lição. Eu anotei aqui do nosso autor as palavras que diz assim, as palavras insensatas e apressadas ferem como espada. E eu digo, ferem como espada e curam como remédio. Né? As palavras insensatas e apressadas ferem. As palavras sensatas e pensadas curam. Mostrando novamente o poder da palavra, o poder destruidor e o poder construtor da palavra do homem. A palavra de Deus será sempre construtiva. Então, que nós devemos possuir, diz aqui o nosso autor, e eu estou puxando dele essa ideia, que nós devemos construir nossa vida pautada na palavra de Deus, ou seja, nós devemos possuir um linguajar de Cristo, uma linguagem que agrade a Deus, sem pornografia, sem ofensas, sem a intenção de destruir ou machucar as pessoas, muito pelo contrário, com a intenção de construir e influenciar positivamente aquele que nos ouve. Seguindo em frente, vamos sim agora o poder da língua. E olhem como é importante tudo que nós falamos já. Isso que foi comentado agora já está bem inserido dentro desse contexto do que o nosso autor diz. E olha, ele fala aqui, ele subtrai essa ideia. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele quer nos mostrar o seguinte, que quando você começa a dominar, apesar de a Bíblia nos mostrar que você não tem esse domínio, mas você pode adestrar, você pode influenciar, você pode cultivar um domínio sobre a tua palavra. Como? Pensando coisas boas, como? Produzindo coisas boas. E você vai acostumar com coisas boas, naturalmente sairá da tua língua, sairá do teu coração palavras que
acresçam e não que subtraiam na vida dos outros. Então, se alguém tropeça em palavra, o tal varão, se alguém não tropeça, o tal varão é perfeito. Perfeito no sentido de que o homem mais perfeito é aquele que mais tenta imitar a Cristo. Então, quanto mais você refrear a sua língua, mais próximo dessa perfeição você estará. Aí você vai dizer de novo, Reinaldo, ninguém é perfeito. Não é, mas tenta, por favor. Fale para o seu jovem que o importante antes de ser perfeito, tentar chegar lá. É como você diz, quando é que você para de afundar? Quando você para de cavar o buraco. Quando é que você para de sofrer? Quando você encontra Deus. Primeiro, pare. Quando é que você sai de uma UTI, por exemplo? Quando você começa a parar de piorar. Você está no estágio de doença. Você começa a cura quando começa a melhorar, a parar de piorar. Primeiro você para de piorar e depois começa a melhorar. É assim o nosso relacionamento com Deus. Primeiro paramos de ofender a Deus. Depois começamos a agradar a Deus e vamos agradando e vamos evoluindo. Até que um dia, lá nos céus, nós chegaremos ao estado de perfeição e estaremos juntos com Cristo Jesus no reino celestial. Simples assim. Você precisa ser imitador de Cristo. Como consequência, você vai se aproximando mais e mais dele. E isso se refere ao que você fala. Se dominarmos nossa língua, podemos então dominar o nosso corpo, como diz o nosso autor. E aí nós nos afastaremos cada vez mais do pecado. Seguindo em frente, o segundo subtópico vai falar do exemplo do cavalo. E aqui, como fala lá no nosso objetivo, ele fala o exemplo do cavalo, que é um animal forte e que tem aquele aparelho na boca que ajuda o ser humano a dominá-lo e fazer o que é preciso ser feito para levar o homem avante. O homem cresceu, a evolução do homem, a conquista de cidades se deu muito pelo cavalo, né? E ele fala também dos navios, que foi outro instrumento de conquista. Você vê que o navio é gigante e é controlado por um lemezinho pequeno, pelo timão que se chama, né? Aquele negócio onde o condutor do navio vai desviando de ondas, de pedras. Então, são dois objetos fortes, poderosos, o cavalo com vida e o navio inanimado, que o homem domina através de pequenos apetrechos. Né? Um que chama eu não sei como é que chama aquela parte do cavalo lá, como é que chama, meu Deus? Aquele é o arreio, né? E o outro através do timão. E você domina um navio, você domina um cavalo. No entanto, a tua língua você não domina, mas você pode dominar o teu coração, que domina a tua língua. Certo? Você pode conviver com coisas boas e tua língua estará sendo dominada. Por mais contraditório que isso possa ser, domina primeiro o teu coração, primeiro influencia positivamente, primeiro se dedica a Cristo Jesus, aceita o seu amor, se torne submisso a Deus e você estará assim dominando a tua língua e usando o poder dela para o bem, para construir e não para destruir. Lembra do nosso título? Uma arma poderosamente mortal. Faça da sua arma uma arma poderosamente salvadora. Fale coisas que agradem a Deus. Tua arma é a língua, e a língua pode matar e pode salvar. Use-a para a salvação, não só sua, mas dos outros, influenciando aos outros, ok? Uma arma mortal. Ele vai falar aqui tudo o que já discutimos. O pequeno órgão, porém ousado. Por quê? Porque a palavra ela vai direto na mente de quem ouve. A palavra sai direto do coração de quem diz. Olha como ela é poderosa. Ela sai do íntimo, daquilo que o cidadão realmente pensa, e ela vai atingir aquela pessoa que às vezes está debilitada e precisa ouvir algo. Só que ela às vezes ouve algo ruim. Transforma. A grande lição de hoje é pegar o título e transformar esse título em algo diferente. Uma arma poderosamente mortal, mas também uma arma poderosamente salvadora. Use a palavra para salvar, e não para condenar, e não para destruir. Então, você veja que o poder da língua é tão grande. Olha, são pecados extremamente acusados na Bíblia. A soberba, a arrogância, né, que são parecidas, a prepotência, o engano, a mentira, né, e a bajulação. São pecados que a Bíblia abomina. E ele vem através de quê? O bajulador é sempre o quê? Alguém que só lança as palavras elogiosas para aquele indivíduo que ele quer bajular e agradar. Através de quê? De mentiras. O bajulador, então, é sempre um mentiroso.
O arrogante, o que é que ele faz? Ele usa palavras e ações para agradar a si mesmo, falando mentiras sobre si. O arrogante é também um grande mentiroso. Aquele que bajula, aquele que também é egocêntrico, são mentirosos. Aquele que engana, aquele que ensina errado, tal qual eu e você estamos aqui, se nós começarmos a ensinar coisas erradas, estaremos mentindo. Estaremos usando nossa palavra, nossa língua para influenciar negativamente. Então, olha o poder que tem a palavra, o poder que tem a língua, o poder que tem essa capacidade do homem de falar, de emitir seu pensamento através de uma linguagem sonora e que é de fácil compreensão para aqueles que escutam. O poder da língua é muito grande. E nós, às vezes, olhamos, a palavra tem poder de destruir, tem, mas vamos dar foco naquilo que ela tem de bom, o poder de construir. O Cristo veio e, através da sua palavra, ele construiu toda a ideia do cristianismo para que nós pudéssemos ser salvos. Nós somos salvos pela palavra. E a palavra de Deus é coisa boa. Que tua língua possa produzir coisa boa. Que nós possamos dar ênfase nessa aula de hoje na língua falando coisas que agradem a Deus. E para saber do que agrada a Deus, você tem que saber do que desagrada a Deus. É o que falamos no início da nossa lição. Para você saber que é ruim em algo, você tem que saber que é bom em algo. É uma questão de lógica. Se tua língua produz coisas ruins, você tem que saber disso para melhorar. Se tua língua produz coisas boas, você tem que saber disso para melhorar. Então, tem que saber avaliar aquilo que você pode produzir para agradar a Deus. Isso não é arrogância, isso não é prepotência. Isso é humildade de reconhecer o seu valor. Mas reconhecer o seu valor não se colocando acima dos outros. E aí a tua língua cai exatamente nesse mesmo contexto. Uma arma mortal é o que nós estamos discutindo já nesse tópico. O perigo da rebelião, que é outra consequência da palavra, né? Você pode causar tumulto dentro de uma igreja, porque não controla a tua língua, vai começar a fazer fofoca, que é outra questão que vem da mentira. O fofoqueiro é sempre um mentiroso. A bajulação, como já falei, é sempre um mentiroso, né? Então, essas questões são causadas e são maximizadas pela própria língua, pela própria palavra do homem. Nós estamos falando de palavra de Deus, porque a palavra de Deus é só salvação, mas o homem pode influenciar, pode ajudar a se salvar e a salvar os outros através da sua palavra. Você vai dizer de novo, Reinaldo, mas a salvação é individual. Claro que é individual, mas você, meu caro professor, você, meu caro aluno, é um agente influenciador. Você é corresponsável pela salvação dos outros. Então, você deve falar coisas que acertem o alvo e não coisas que errem o alvo. Voltamos de novo para o pecado. Acertar o alvo é falar de Deus da forma correta. Errar o alvo é magoar a Deus. Então, que nós possamos usar a nossa palavra para somar no reino celestial. Devemos conhecer e obedecer a Deus. Esse é o conceito básico de sabedoria. Conheçamos a Deus e pratiquemos aquilo que Ele nos manda fazer. Obedecer é o caminho que você terá a passos largos para adentrar ao reino celestial. Seguindo em frente, vamos agora ao nosso terceiro tópico, uma força indomável. Ninguém doma a língua, isso está lá em Tiago 3,7,8. É perigoso o uso da fala, é perigoso o uso da palavra, mas quando você se esforça para usar essa palavra de uma forma coerente e positiva, esse dom de fazer o mal que todo homem tem se transforma em dom de fazer o bem que todo homem tem também. Todo homem pode usar a palavra para destruir ou para construir. Que você possa, através do Espírito Santo de Deus, conhecer bem a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo entrar em tua vida e deixar o Espírito Santo usar a tua voz, o teu conhecimento para influenciar e para fazer algo de positivo. Uma força indomável, diz o nosso título. E ela é, a Bíblia fala isso. Mas ela pode ser domada como? Através do Espírito Santo. O homem não doma a sua palavra, como domou o cavalo lá atrás, como domina o navio, foi falado no segundo tópico. Mas através do Espírito Santo, o Cristo doma a palavra do homem e direciona para que ele fale coisas que influenciem positivamente. O que acontece se um copo
com água mineral for colocada na água suja, ele será facilmente, aquele copo que tinha água limpa, água mineral, ele vai ser contaminado. E assim o nosso autor quer dizer com essa metáfora, com essa alegoria, de que nós também podemos contaminar alguém facilmente através da nossa palavra. Detalhe, quando nós contaminamos alguém com nossa palavra, significa que nós estamos contaminados também. Então, que nós possamos refrear e falar com sabedoria, que é o terceiro subtópico. E aqui eu aproveito para de novo definir sabedoria para você. O que é sabedoria? Sabedoria é você pôr em prática o conhecimento adquirido. E você pode até perguntar para o teu jovem se o diabo era sábio. É muito comum você escutar as pessoas dizerem que o diabo era sábio, mas não era. Quando nós vamos estudar a Bíblia claramente, nós vamos perceber que sabedoria é você pôr em prática o conhecimento adquirido. E quando você vai para a Bíblia, sabedoria é pôr em prática aquilo que você conhece de Deus. E para você pôr em prática o que você conhece de Deus é obedecer. O diabo não era sábio por isso. Ele conhecia da Bíblia. Isso não traduz ser sábio. Ele podia até ser inteligente. Mas se ele fosse sábio, ele não faria as coisas translocadas que ele fez e faz. Ele obedeceria simplesmente. Então, para você ser sábio, põe em prática, obedeça. Põe a tua fé em ação, em movimento. Isso é o princípio básico da sabedoria, que é gerada pelo temor a Deus. O temor a Deus gera obediência. E a obediência é que é a sabedoria. Espero que tenha deixado claro isso, para que você possa influenciar o jovem a obedecer, ao jovem perceber que ele só será sábio se ele for um imitador de Cristo, se ele for obediente a Deus. E isso é que vai fazer com que ele cuide das suas palavras, que as palavras que saiam do seu coração sejam palavras puras, que não contaminem a água, pegando a alegoria aqui do copo de água suja com o copo de água limpa. E agora sim, vamos para o nosso grande final, né? Falando da conclusão, eu subtraí apenas essa parte final da conclusão do nosso autor, quando ele diz assim: enquanto os ímpios usam a língua para o mal, os crentes em Jesus são ensinados a dominar suas falas para que elas comuniquem a palavra de Deus. Aí você diz: Reinaldo, mas isso aqui parece contraditório, parece paradoxal. Não tem paradoxo nenhum, não tem contradição nenhuma. Olha o que ele diz, ó. São ensinados, os crentes em Jesus, são ensinados a dominar suas palavras para que elas comuniquem a palavra de Deus. Ou seja, os que creem em Cristo Jesus, deixam o Espírito Santo trabalhar em sua vida, para que esse Espírito Santo domine a tua língua e você fale coisas de Deus, para que essas palavras produzam bênçãos. Olha como é interessante você se colocar sobre a tutela de Cristo Jesus, sobre você imitar a Cristo. A tua língua será dominada pelo Espírito Santo. Você, sem a fé, você sem Cristo agindo na tua vida, sem o Espírito Santo agindo na tua vida, não dominará a tua língua, mas certamente assim será dominada a tua língua se você se deixar trabalhar pelo Espírito Santo. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que você possa ser produtivo e continuar nessa seara, nesse trabalho, nesse ministério de apresentar a palavra de Deus aos jovens. Um forte abraço e até a próxima.